O reino dos céus é como. Agora Mateus vai nos dizer o que é o reino dos céus. E vai nos surpreender com estas parábolas, como nos surpreendeu com a parábola precedente do semeador. Vai nos dizer que o reino dos céus não é no fim da história, depois da colheita. O reino dos céus é o semeador, o homem que semeia trigo, e vem outro e semeia joio. Desde que o mundo é mundo, desde que tudo começou, as coisas ocultas desde o princípio, dirá mais tarde, é que a nossa história é feita de ambiguidade, é feita de capacidade de convivência, que não dá para eliminar o diferente. Essa é a dinâmica de todas as ditaduras, de direita, de esquerda, de centro-direita, de centro-esquerda. Toda ditadura consiste em criar um inimigo e eliminar o inimigo para se justificar a si mesmo. Quantas vezes na nossa história nós vimos acontecer isso? É a tentação maior. O reino dos céus está presente nessa história e está presente em toda a sua ambiguidade. Por isso que falava para eles em parábolas, para que se cumprisse o que diziam os profetas. Abrirei minha boca em parábolas, revelarei o que está oculto desde o começo. O que está oculto desde sempre. Na história é um salmo bonito. Chama de profetas, mas é um salmo 78. Um salmo comprido, onde se conta essa ambiguidade da história do povo de Israel. As maravilhas que Deus operou nesse povo, as traições, as negações, os recuos desse povo. A nossa realidade é permanentemente ambígua, também porque não dá para dizer eu sou joio, eu sou trigo, você é joio. Quem de nós já não foi trigo? Quem de nós já não foi joio? Não dá para eliminar. O reino dos céus está oculto nessa história. Agora depende de onde nós olhamos para encontrá-lo presente. A tentação de olhar os celeiros cheios, a tentação de olhar os palácios, a tentação de olhar os exércitos, os quartéis, os poderosos, as escolas, os escribas, as catedrais, as paróquias. Essa tentação é muito grande e Jesus nos dá a regra mais interessante. O reino dos céus é como um homem. O reino dos céus é como uma mulher. Um homem qualquer, uma mulher qualquer. Nos seus trabalhos corriqueiros da época de Jesus. É como um homem que coloca uma semente de mostarda na terra. Ela cresce e vai virar a maior das hortaliças. E é interessante. Semente de mostarda não é nem videira, nem figueira, nem oliveira, que eram as plantas mais importantes da economia dos israelitas. Não é nem o cedro do Líbano, nem os carvalhos de Abraão. Não são as árvores majestosas. Aliás, é Ezequiel que diz que o cedro crescerá tanto que todos os pássaros do céu se encontrarão neles e farão seus ninhos. Um cedro é uma árvore cuja copa alcança os céus. A mostarda, aliás, semente de mostarda nem existe no Primeiro Testamento. A mostarda é grande entre as hortaliças, é a maior das hortaliças.
Nós que pensamos no reino dos céus como uma coisa grandiosa, é a maior das hortaliças. E o homem que coloca lá dentro. E a mulher que coloca o fermento em 3 medidas de trigo. São 40 litros de trigo, 3 medidas. Não é comida para uma família. É muito pão. E o reino dos céus é justamente isso. E não é pão para uso litúrgico, porque o pão para uso litúrgico, o pão consagrado, ainda hoje tem que ser ázimo. Ainda hoje. O pão eucarístico deveria ser pão ázimo, sem fermento. Mas o reino dos céus é como o fermento que a mulher coloca. Reparem bem, o reino dos céus não é como a árvore. O reino dos céus não é como o pão. O reino dos céus é como a semente e é como o fermento. Aquilo que ninguém vê. Que quando a gente vê semente e fermento é porque estão fora. É porque não produzem nada. E quando a gente deixa de ver, são ocultos que eles produzem resultado. Não as árvores gigantescas dos poderosos. Não, a maior das hortaliças. Na casa de qualquer pobre. Não, um pão que uma mulher faz. Quantos pães? Que todo mundo possa comer. E este é o reino. Uma casa, uma mesa, uma comunidade reunida, uma mulher preparando o pão. Não tem imagem mais bonita do reino dos céus, do cotidiano que está presente. Se a gente souber enxergar isso aí, a gente vai ver o reino acontecer. E quando aos que estão com ele, na casa com ele, Jesus vai explicar a parábola, ele vai nos dizer qual vai ser o futuro da caminhada. Vai nos dizer que são as forças do bem e do mal que se concentram nessa nossa história, da qual não temos que ter medo. Mesmo que os filhos do maligno combatam os filhos do reino, não temos que ter medo. Porque nós sabemos que os anjos do Filho do Homem, no fim dos tempos, vão arrancar deste campo bonito, vão arrancar o joio. Todos os escândalos e todos os operadores de iniquidade. E aí nós brilharemos, os filhos do reino do meu Pai.